Este texto foi criado pelo filósofo Chico Assis, especialista em ética e moral. O título é A Ética como o Deus das Empresas. Uma ideia, assim, bem poderosa, né? E que nos convida a uma análise mais a fundo. Vamos lá? Olha só, a nossa jornada hoje vai passar por 5 etapas, tá? A gente vai começar com a ética original, entender como é que ela foi parar no altar, depois como ela virou esse Deus das empresas. A gente vai ver também a diferença entre crer e praticar e, por fim, como tirá-la desse altar e trazer de volta para o nosso caminho. Para a gente entender o problema de hoje, a gente precisa, viajar no tempo. Nosso ponto de partida é lá na Grécia Antiga, sabe? O berço da filosofia. É lá que a gente vai descobrir o verdadeiro significado da ética na sua forma original. Então, a primeira coisa é esquecer aquela imagem de um livro de regras todo empoeirado. Para os gregos, a ética era uma coisa viva, era uma ferramenta prática. Ela não vinha de cima de um deus, não. Ela vinha de baixo, das conversas na praça. Sabe? Era um projeto coletivo, uma pergunta que eles se faziam o tempo todo. Como é que a gente pode juntos construir uma sociedade melhor? Era algo bem pé no chão, feito por e para humanos. Só que essa ideia de uma ética, assim, prática, humana, ela não durou para sempre. A história deu uma guinada daquelas. Então vamos avançar agora para a Idade Média, um período em que uma mudança profunda transformou para sempre o jeito da gente enxergar o bem e o mal. O que aconteceu basicamente foi que a ideia de um bem universal, que antes era uma coisa que a gente construía junto, foi meio que sequestrada. A igreja chegou e disse, olha, esse bem aí é propriedade exclusiva de Deus. E, de repente, a ética saiu do nosso campo, do campo humano, e foi parar lá em cima, num plano divino. E aí, o que sobrou para nós, para a humanidade? A moral. É isso. A ética, aquela parte do pensamento crítico, da busca pelo bem comum, a parte viva da coisa, foi trancada num altar divino. E o que ficou para a gente foi a moral. Um manual de instruções, um código que era para ser obedecido sem questionar. A reflexão foi trocada pela obediência. E aqui está o ponto crucial. Como diz o próprio Chico, é quando algo é colocado no altar, ninguém toca mais. Pensa nisso. A ética virou algo sagrado, reverenciado, mas justamente por isso ficou distante, ficou inacessível para a vida prática do dia a dia. Ok, agora vamos dar um salto de séculos para frente. Pode até parecer história antiga, né? Mas essa ideia de uma ética intocável lá no altar tem um eco surpreendente no mundo corporativo de hoje em dia. É isso, o altar mudou de endereço. A ideia de separar a ética da prática não desapareceu, não. Ela simplesmente migrou dos templos religiosos para os arranha-céus das empresas. O cenário mudou, mas a dinâmica é assustadoramente familiar. É só parar para pensar um pouquinho. Quase toda empresa hoje declara acreditar na ética, né? Ela está em todo lugar. Está nos murais da empresa, nos relatórios anuais, naqueles discursos inspiradores da liderança. Virou um símbolo cultural, muito parecido com o jeito que muita gente declara acreditar em Deus. E é isso que nos leva para o coração do problema. Essa distância enorme, esse abismo entre a crença que se declara na ética e o que de fato acontece no dia a dia das empresas. E aqui, a análise do Chico mostra uma verdade que é fundamental. Crer não é a mesma coisa que praticar. De um lado, a gente tem o ideal, aquela crença limpinha, perfeita que vive na nossa cabeça. Do outro lado, a gente tem a prática, o mundo real, cheio de encruzilhadas, de decisões difíceis. Acreditar é fácil, né? Praticar é que é o verdadeiro desafio. E aí a gente vê essa grande esquizofrenia corporativa. No discurso oficial a gente ouve palavras lindas, princípios, integridade, o bem comum. Mas lá nos corredores, na prática, a realidade é bem outra. O sistema muitas vezes acaba recompensando quem pega atalho, quem prioriza o lucro imediato acima de qualquer coisa. É o que o Chico chama de moral das conveniências. Quer dizer, o certo é aquilo que é mais fácil ou mais lucrativo naquele momento. As consequências disso são profundas. Essa ética que é só simbólica, ela não serve para guiar as decisões de verdade. Ela serve para legitimar o que já foi decidido. Ela não forma o caráter da organização, ela só decora a imagem. E, principalmente, ela não transforma a realidade, ela só enfeita. E aqui a gente chega na analogia central de toda essa análise. A ética nas empresas virou exatamente isso, uma espécie de divindade. Todo mundo respeita, menciona com reverência, mas ela está lá, longe, num altar, sem influenciar de verdade a vida cotidiana. Então, como é que a gente resolve isso? A parte final da nossa análise foca justamente na raiz desse problema e, mais importante,
na solução. Como é que a gente tira a ética do altar e traz ela de volta para o caminho? E aqui a gente chega numa conclusão que é, ao mesmo tempo, irônica e muito poderosa. O que é que mantém a ética tão inacessível? O excesso de admiração. É isso mesmo. A gente coloca ela num pedestal tão alto, trata como um ideal tão perfeito, que ela acaba paralisando a gente. Acabamos esquecendo que a ética não vive na perfeição, sabe? Ela vive nas pequenas e imperfeitas escolhas do nosso dia a dia. Isso nos leva à pergunta final do Chico. Uma pergunta que é desconfortável, mas muito necessária para a gente refletir. Será que a nossa relação com a ética é a mesma que muita gente tem com a fé? Simbolicamente, de mais e praticamente, de menos? No fim das contas, a escolha se resume a isso aqui. De um lado, a gente tem o altar, que é o símbolo, a crença, o discurso. Do outro lado, a gente tem o caminho, que é o hábito, a escolha, a transformação. A questão central não é no que a gente acredita, mas qual rota a gente escolhe seguir no dia a dia. Essa distinção, sabe, entre o altar e o caminho é o coração do debate. E como diz o próprio Chico, estamos, sim, falando de ética e moral. A reflexão, claro, não termina aqui. E para quem quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.